Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as defesas do nosso organismo. Nosso corpo ele está constantemente sujeito à invasão de micro-organismos causadores de doenças, também chamados de patógenos, e de substâncias estranhas, como as substâncias alérgenas, poeira, ácaro ou substâncias tóxicas. Chamamos de resistência ou imunidade a capacidade do organismo de evitar danos ou doenças, usando para isso vários mecanismos de defesa. O nosso organismo ele possui dois tipos de mecanismo de defesa. Nós temos as defesas externas, que são as barreiras, e nós temos as defesas internas, que são os leucócitos, que são células que estão presentes no nosso sangue. As defesas do nosso organismo, elas começam do lado de fora. Então, a nossa pele, ela funciona como uma barreira física, impermeável e química, que as glândulas sebáceas produzem substâncias que dificultam o crescimento de micro-organismos, por exemplo. Temos também o pelo e o muco, encontrado na cavidade nasal, que eles fazem a remoção das partículas presentes no ar. Temos também o muco e os cílios presentes nos brônquios, que eles retêm os micro-organismos para que eles não cheguem até os pulmões. O ácido presente no estômago, que inibe o crescimento de micro-organismos. E temos também a lisozima, presente na lágrima, uma enzima que destrói os micro-organismos. Outros cuidados que contribuem para a imunidade do nosso organismo. Uma boa higiene pessoal é essencial para manter a imunidade em dia, pois ela impede a propagação de germes e doenças decorrentes. Para se ter uma vida saudável, é preciso, dentre outras medidas, manter bons hábitos de higiene. Lave as mãos antes e depois das refeições ou após o uso do banheiro. Escove os dentes ao levantar, após as refeições e antes de dormir. Tome banho, lave os cabelos, limpe as orelhas e corte as unhas regularmente. Dormir e se alimentar bem são alguns dos hábitos que fortalecem o sistema imunológico, o que contribui para a prevenção de muitas doenças. Escolha uma alimentação saudável, rica em vitaminas, tais como frutas, verduras e legumes. Agora nós vamos falar sobre as defesas internas do nosso organismo. Elas são formadas pelos leucócitos ou os glóbulos brancos, que são as células de defesa, que são os neutrófilos, macrófagos, linfócitos, eosinófilos e basófilos. Temos também os órgãos imunitários, que são os produtores dos leucócitos e dos componentes do sangue. Eles podem ser primários ou secundários. Vamos começar falando dos órgãos imunitários primários. Eles são os órgãos responsáveis pela produção de leucócitos e glóbulos brancos, que são a medula óssea, o timo e as células-tronco. Os órgãos linfóides secundários é o local onde é gerada a resposta imunológica. Podemos citar os linfonodos, o baço, as tonsilas e outros tecidos especializados nas membranas mucosas do intestino, por exemplo. Nesses locais, as células de defesa elas têm contato constante com as substâncias estranhas ao organismo, bem como aos patógenos. Vamos falar dos órgãos que fazem parte das defesas imunitárias primárias. Vamos começar pela medula óssea. Também conhecida como tutano, a medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue periférico, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Na medula vermelha dos ossos é responsável, por exemplo, pela formação, pela maturação e pela multiplicação dos leucócitos. O timo é um outro órgão imunitário primário. Esse órgão é uma glândula que está localizada no tórax,
como vocês podem observar na imagem. Ela fica entre os pulmões e à frente do coração. O timo é um órgão que está comprometido com o processo de maturação dos linfócitos T. Dentre outras funções, o timo tem também, mas que não se refere ao sistema imunitário. As células tronco, elas também são chamadas de célula-fonte, né? Elas podem originar qualquer outra célula. Então, nós temos a célula-tronco aqui na imagem, vocês podem ver, né, que ela pode se transformar em uma célula, um glóbulo branco, ela pode se transformar em um glóbulo vermelho, em uma plaqueta, ou seja, ela pode se transformar em qualquer outra célula. Agora vamos falar dos órgãos imunitários secundários. Nós temos os linfonodos, o baço, as tonsilas palatinas, o apêndice e os intestinos, como vocês podem observar aqui na imagem. Vamos começar falando dos linfonodos. Eles também são chamados de gânglios linfáticos, são órgãos formados por tecido linfóide e estão distribuídos por todo o nosso corpo. Vocês podem ver essas bolinhas distribuídas pelo corpo, são os linfonodos. Eles estão localizados, por exemplo, nas axilas, na virilha e no pescoço, e estão ligados a vasos linfáticos. O sistema linfático ele apresenta três funções principais: drenar o excesso de linfa que sai dos capilares para os tecidos, transportar os líquidos resultantes da digestão e participar do processo de resposta do sistema imune. O apêndice, um outro órgão do sistema imunitário secundário. O que se sabe hoje é que grande parte do apêndice é formado por linfócitos, que são glóbulos brancos, que ajudam a manter o sistema imunológico dos seres vivos. Além disso, eles produzem uma grande parte de anticorpos, principalmente para o feto em desenvolvimento. As tonsilas palatinas ou amígdalas, elas são estruturas presentes na orofaringe, que é um percurso que fica entre a boca e a faringe, e são constituídas por aglomerados de tecido linfóide ricas em glóbulos brancos. O baço é o maior órgão do sistema imunológico e caracteriza-se por não possuir circulação linfática. Ele possui como defesa a filtração dos micro-organismos presentes no sangue e substâncias estranhas, produzindo linfócitos e plasmócitos que fabricam os anticorpos utilizados na defesa do organismo. O intestino delgado e grosso, eles são responsáveis principalmente pela absorção dos nutrientes, pela produção de serotonina e por 80% da imunidade do organismo e pela excreção de resíduos. O conjunto desses órgãos e os leucócitos do sangue, eles compõem o nosso sistema de defesa conhecido como sistema imunitário ou sistema imune. O sistema imune também está relacionado a inflamações, reações alérgicas e ao processo de rejeição nas transfusões de sangue e nas doações de órgãos. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células incolores que atuam principalmente na defesa do corpo, protegendo-o contra organismos invasores e desencadeando respostas imunológicas. Os leucócitos são produzidos na medula óssea, local onde a maioria também amadurece. Aqui do lado na imagem nós temos todos os glóbulos brancos encontrados no organismo. Os leucócitos são maiores que as hemácias, no entanto, a quantidade deles no sangue é bem menor. Quando o organismo é atacado por um vírus ou bactérias, o número de leucócitos aumenta significativamente. Eles atuam na defesa do organismo de dois modos, através da fagocitose e através da produção de anticorpos. O que é a fagocitose? Nesse processo, as células sanguíneas de defesa englobam, digerem e destroem os micro-organismos invasores, como vocês podem ver na imagem do macrófago, que está na cor verde aqui na imagem ao lado.
A produção de anticorpos. Os anticorpos são proteínas especiais, neutralizam a ação das substâncias tóxicas produzidas pelos seres vivos invasores ou presentes em alimentos e substâncias diversas. O pus, que geralmente se acumula no local de um machucado, ele é formado pelo conjunto de leucócitos de micro-organismos mortos e também o líquido que sai dos capilares nos pontos infectados, provocando um inchaço. Agora vamos falar sobre os tipos de leucócitos e as suas funções. Vamos começar falando do neutrófilo. Os neutrófilos, eles também são conhecidos por leucócitos polimorfonucleares. Eles fazem parte do sistema imunológico. Por possuírem capacidade de fagocitose, eles acabam sendo os principais responsáveis na defesa primária contra bactérias e fungos, constituindo cerca de 60 a 70% dos leucócitos circulantes. Os eosinófilos, eles têm uma ampla gama de funções como defesa contra as infecções parasitárias, defesa contra as bactérias intracelulares, modulação das reações de hipersensibilidade ou reações alérgicas. Os basófilos, eles são comumente encontrados na pele ou nas mucosas, em patologias que envolvem hipersensibilidade imediata, como dermatites alérgicas por contato, rinites alérgicas, e eles também estão associados a alguns casos de hipersensibilidade tardia, em caso de rejeição de transplantes renais, por exemplo. Os linfócitos são um tipo de leucócito responsável pelo reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos, como bactérias e vírus. Assim como as outras células sanguíneas, os linfócitos se desenvolvem na medula óssea e deslocam-se através do sistema linfático. Os macrófagos. A principal função dos macrófagos é realizar a fagocitose. O macrófago fagocita células danificadas e envelhecidas, restos celulares, agentes estranhos e partículas inertes. As demais funções do macrófago variam conforme o local onde ele é encontrado e da denominação recebida. Porém, é muito importante ressaltar que todos os tipos realizam fagocitose. No batalhão de leucócitos que atacam micro-organismos invasores, alguns se encarregam de engoli-los, outros de anunciar a invasão e outros ainda fabricam proteínas que grudam nos invasores, dificultando sua movimentação e facilitando a ação dos atacantes. Essas proteínas aderentes são chamadas de anticorpos. E os antígenos são os organismos ou partículas invasoras, como os corpos estranhos. Aqui na imagem ao lado, a gente tem os anticorpos como um quadradinho e o antígeno uma bolinha azul. Então, o anticorpo ele adere ao antígeno para que ele seja destruído. Aqui, quando o médico ele usa o hemograma, ele analisa uma série branca, ele procura algum aumento na quantidade de leucócitos, pois isso significa, em geral, algum tipo de infecção, dando pistas para entender o que ocorre com o seu paciente. Alguns tipos de leucócitos são especializados em reconhecer o micro-organismo invasor durante anos e até mesmo pelo resto da vida. São as células de memória. Se o mesmo agente infeccioso invadir nosso organismo, essas células começam a se multiplicar imediatamente e a defesa será mais rápida e intensa, impedindo que a doença se manifeste. Isso explica por que não adquirimos determinadas doenças, como a cachumba, sarampo ou catapora, mais de uma vez. Já no caso da gripe, por exemplo, o vírus causador sofre mutações em suas características em um período curto de tempo, dificultando o reconhecimento pelo nosso sistema imune, no caso de um ataque posterior. Por isso, podemos ficar gripados várias vezes ao longo da vida. Então, existem vírus que demoram para se mutar, por isso é possível fazer vacinas, outros vírus não.
Então, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui sobre as defesas do organismo. Na nossa próxima aula daremos sequência a esse assunto. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.